O que acontece então dentro do cérebro durante o consumo da pornografia? Nós vamos visualizar um estresse nesse sistema cerebral de recompensa, uma liberação demasiada, um pico excessivo de liberação de dopamina, que vai gerar uma super memória daquilo. Aquilo vai ser capturado pelo cérebro como um fenômeno muito importante, afinal de contas ele estimulou a um nível muito intenso, isso vai ser capturado como uma memória. Esse fenômeno vai atrair para si uma busca, porque dopamina não tem a ver com prazer, dopamina tem a ver com faça de novo. Mantenha-se fazendo isso. E Deus deu esse estímulo, Deus deu a dopamina para a gente justamente para que a gente mantenha e faça o que Ele nos ordenou a fazer. Cresça, se multiplique e deleite-se com a mulher da sua mocidade, com o homem aí que Deus deu para você. Então, Deus deu a dopamina dentro do contexto da atividade sexual no casamento. É a atividade mais prazerosa, que mais libera dopamina. Deus fez por um propósito. Tudo que Deus forma, o pecado deforma. O que a pornografia faz? Ela deforma esse sistema e ela libera uma quantidade excessiva e nós adoecemos de excessos. Hoje o que mais nos adoece não são as faltas. Hoje o que mais nos adoece são os excessos. Nós estamos vazios de tantos excessos. Tem uma frase de Sócrates, né? O filósofo Sócrates, há tanto tempo, ele diz: tome cuidado com o vazio de uma vida sobrecarregada demais, uma vida cheia demais. Então, presta atenção nisso. Estamos falando do córtex cerebral, essa parte racional. Embaixo dele temos essa parte emocional, sistema límbico, sistema cerebral de recompensa, dopamina. Deus nos fez com ele por um propósito. E como é que esse sistema se torna viciado? Como é que a pornografia vicia o cérebro? Isso se torna um problema de saúde. Pornografia tem uma natureza viciante, apesar de não envolver uma substância que você põe para dentro. Você põe uma substância nessa região, e a gente hoje reconhece essa proteína como a proteína do vício, é a proteína delta-FOS-B. Essa proteína está presente no sistema de recompensa de quem tem algum tipo de dependência. Então essa proteína não é a proteína boa. Essa proteína é uma proteína que aparece lá quando a pessoa é viciada em crack, em cocaína, em nicotina, em álcool. Nos vícios exógenos, aqueles que as pessoas colocam substâncias para dentro, você tem essa proteína. E aí o que mudou totalmente a definição de dependência? Porque antes a gente não falava de vício com relação a coisas que não eram substâncias exógenas, psicoativas. Hoje a gente já associa a comportamentos, a vício, como vício em jogo de azar, em videogame, vício em apostas e o vício em pornografia, porque todos esses vícios produzem essa proteína que se acumula no sistema cerebral de recompensa e que gera um mecanismo cerebral deformado. Então, como é que acontece a dependência? Eu vou explicar o caminho do vício para você. E aí, eu vou chamar vício por um nome que talvez fique mais fácil de você lembrar. O vício é um sequestro. O vício é um sequestro. E a pornografia, o vício em pornografia é um sequestro do seu sistema de recompensa. Sequestro é bom, gente? Sequestro faz alguma coisa boa por nós? Sequestro não é uma destruição, sequestro é uma tragédia. O que acontece? O seu sistema cerebral de recompensa fica sequestrado em um cativeiro. Então, eu gosto de comparar hábitos com casas. Por isso que tem esse nome. Hábito, habitação, são casas permanentes. São construções na nossa mente. O que é um vício? Um vício não é uma casa. Um vício é um cativeiro. Foi construído como uma casa, mas se tornou um cativeiro. Foi palco de um sequestro. Então, como acontece esse sequestro? Vou te falar as 4 etapas da formação do vício. Isso não é só para a pornografia, isso é para todos os vícios, mas a pornografia se encaixa dentro desse vício. Primeira coisa, você tem uma fase chamada sensibilização. O
que é a sensibilização? É uma supermemória. É uma experiência que gerou uma adrenalina, que gerou uma dopamina, que gerou um desejo, gerou uma sensação. E quem consome pornografia, em algum momento, geralmente a primeira vez, mas não apenas a primeira vez, em alguns momentos vai ter esse pico. E essa supermemória, que quando ativada, vai desencadear desejos muito poderosos. O que vai acontecer em seguida, depois dessa sensibilização? Como tudo que é muito não dura para sempre, ou não dura muito tempo, todo excesso vai acarretar uma falta, o próximo passo, depois da sensibilização, vai ser a dessensibilização. Então, esse comportamento hedônico, que é um desejo muito grande, ele não se sustenta e ele vai começar a gerar um comportamento anedônico, que é justamente a falta de prazer, de desejo, de motivação. O que vai acontecer nessa dessensibilização? Você estressou tanto os sensores que agora você começa a precisar, você acostumou ele com aquela dose, agora você vai precisar de conteúdos novos, maiores. É o que acontece na droga, gente. Tem uma super experiência, tem uma super memória e vive agora a vida aumentando a dose ou aumentando o nível de intensidade de psicoação daquela substância para ter aquela primeira sensação de novo. Esse fenômeno é o fenômeno que a gente chama de tolerância, que tem a ver com a dessensibilização. Então, a redução da sinalização, a dopamina se acostuma com o nível de estímulo e agora para você ter aquele mesmo nível de estímulo, você precisa de algo além. Você precisa de mais. Esse fenômeno da tolerância vai gerar dessensibilização. A pessoa vai precisar de mais, algo novo, alguma surpresa, alguma coisa que gere uma sensação de novidade para gerar esse pico de dopamina novamente. Qual que é o problema? Se fosse só até aí, a gente já teria um problema muito grande. É que isso vai fazendo com que o sistema de recompensa, de tão dessensibilizado e de tanto precisar de estímulos muito grandes, ele vai sendo consumido. E aí tem um estudo muito legal do JAMA, que é a principal revista, principal jornal americano de saúde, da Sociedade Americana de Medicina. Ele mostra que o consumo, o vício em pornografia, ele reduz a massa cinzenta, ou seja, a substância do cérebro no sistema de recompensa. Então o cérebro fica menor em matéria, é como se ele consumisse mesmo, ele tira, ele rouba. Gente, Deus me deu uma palavra, e eu vou falar mais sobre isso mais pra frente, mas a pornografia é um abuso. É um abuso contra o próprio cérebro. Deus não tolera abusos. E aí o que acontece? Isso vai roubando massa cinzenta, E aí qual é o terceiro passo? Então, primeiro, sensibilização. Segundo, a dessensibilização. Terceiro, a hipofrontalidade. Estou falando de uma nomenclatura científica, mas eu vou explicando, tá? Então, primeiro vem essa supermemória. Segundo, você começa a ficar dependente de doses maiores, vai ficando insensível. Então, parece que você está em busca de sexo, mas na verdade é que cada vez você gosta menos, porque você precisa de estímulos cada vez maiores. E aí o terceiro fenômeno é a hipofrontalidade, porque é no córtex, agora a parte racional do córtex pré-frontal, ela começa a ficar afetada. Então, o córtex, que é a parte que toma a decisão, começa a não conseguir mais controlar. E aí acontece essa hipofrontalidade. O córtex pré-frontal fica puxado para baixo. E a gente vai perdendo o controle, perdendo a força de vontade. Então, vício tem a ver, essa dependência tem a ver com um estímulo muito intenso, mas que aos poucos
vai dessensibilizando, você vai precisando de doses maiores, tolerância, você vai perdendo o controle, e aí essa hipofrontalidade, a conexão entre sistema de recompensa e córtex pré-frontal, entre o emocional, entre o sensitivo e o racional e o cognitivo, começa a ficar uma relação que perdeu a atenção natural, perdeu o controle. Essa perda de controle é parte do desenvolvimento. Então agora fica cada vez mais difícil dizer não. Começo, uma vez a cada não sei quanto tempo, vai ficando mais difícil dizer não. E nessa região do córtex pré-frontal perde massa branca também. Então a gente vai perdendo bainhas de mielina, a gente vai perdendo a capacidade de fazer as conexões, perdendo a capacidade de controlar impulso e prever consequências. Então vai ficando cada vez mais impulsivo e irresponsável. Quarto passo desse sistema. Então, primeiro, sensibilizar. Segundo, dessensibilizar. Terceiro, ir perdendo a capacidade de controlar essa hipofrontalidade. E quarto, vai ter a construção de caminhos cerebrais altamente estressados e disfuncionais. Então, são caminhos cerebrais, são conexões automáticas, altamente inflamáveis e inflamadas, e a qualquer estímulo joga lá de novo. Então, fica preso rodando em círculos dentro desse cativeiro. E isso faz com que dentro desse cativeiro, dentro desse sequestro, a quantidade de vezes que se visita esse lugar, como é algo altamente sensível, inflamado, é igual quando seu dedo está inflamado. Você anda, você nem sente seu dedo no dia a dia, mas quando o dedo está inflamado, tudo que você faz lembra você do dedo inflamado. Quando a unha está encravada, tudo lembra você que a unha está encravada. Então, é importante você saber que o sistema fica estressado, inflamado e te joga lá dentro de novo. Então, esse circuito da dependência é um circuito altamente perigoso, prejudicial, danifica suas estruturas cerebrais. E aí a gente vai ter a parte clínica mesmo dos problemas de saúde, vão resultar em 4 grupos de problemas. Então, se você estiver anotando, você vai criando um mapa mental aí. Nós estamos falando então de cérebro, dessa correlação cérebro emocional, sistema límbico, sistema cerebral de recompensa e sistema pensante, córtex cerebral, córtex pré-frontal. Essa correlação ela começa a ficar desgastada e menor em volume. E aí qual vai ser a consequência disso na vida? 4 grupos de sintomas. Primeiro, a gente vai ter sintomas emocionais e doenças, transtornos emocionais, e aí tem estudos já correlacionando. Um primeiro grupo, então vamos lá, 4 grupos. Primeiro grupo, depressão, ansiedade e estresse. Por quê, gente? Porque essa parte que é responsável pela motivação, pelo desejo, pela energia, pelo prazer, ela está sendo altamente desgastada. Então, a chance desse hedonismo virar anedonia, que é a perda de prazer, é muito grande, muito grande. Então, há uma correlação importante, tanto de ida quanto de volta, porque aí o deprimido, ele começa a não ter prazer, ele começa a ter dificuldade em encontrar prazer, e aí ele começa a ficar mais sensível e desejoso e tolerante e precisando de estímulos maiores, e a pornografia acaba se tornando um escape. Por isso, gente, é tão importante tratar e cuidar se você está com depressão, se você está com ansiedade. Isso é arrependimento também. Arrependimento não é só quando você confessa, arrependimento é quando você faz alguma coisa. Quando você se move, você quer ser tudo que Deus te chamou para ser. Então,
pornografia, os 4 grupos de problemas de saúde. Primeiro, depressão, ansiedade e estresse estão relacionados. E aí tem inúmeros estudos, depois eu vou deixar as referências para vocês. Segundo grupo de problemas de saúde, mau funcionamento social. Então o que acontece? A pornografia é uma prática altamente antissocial, ela é uma prática solitária e que vai gerando um mundo de prazer solitário, de prazer na solidão. E não é bom que o homem esteja só. O que começa a acontecer? O desempenho social começa a ficar prejudicado. E aí, estudos científicos já mostrando que o desempenho social de pessoas viciadas em pornografia começa a ser afetado, começa a prejudicar trabalho, começa a prejudicar relacionamentos profissionais, começa a ter uma série de impactos sociais. É muito comum que comecem a haver prejuízos na área social. Terceiro grupo é o prejuízo conjugal e sexual nos relacionamentos. Então, os relacionamentos tendem a ser seriamente afetados, tanto é que a gente tem um número 2 vezes maior de divórcio, um número 3 vezes maior de adultério em casais, em ambientes onde a gente tem o vício em pornografia. A satisfação com o casamento começa a reduzir, e não só com o casamento, a satisfação com o próprio sexo, com a relação conjugal, com o ato sexual propriamente dito. As pessoas tendem a gostar menos de sexo e começam a gostar mais da pornografia. Gente, olha o tamanho do problema que nós estamos lidando. E um quarto grupo de problemas é que começa a haver alteração de gosto sexual. E isso vai piorando muito a qualidade de vida e gerando sentimentos muito ruins. Por quê? A pornografia vai sobreviver do desejo pelo novo. Por exemplo, um dado que me deixa muito chocado é que a palavra mais buscada nos sites de pornografia é novinha. E aí, qual que é o grande perigo, talvez o maior dos perigos da pornografia? É que essa necessidade de algo novo, esse desejo por algo novo, vai fazendo com que em muitos cenários comece-se a buscar por coisas que antes não eram desejáveis. Tão comum ver pesquisas aí de sexo com animais, zoofilia, necrofilia, sexo com cadáveres. Agora, voltando ao que eu estava dizendo, pesquisa novinha. Aí daqui a pouco você precisa de um outro estímulo. Mais novinha. A pornografia, a indústria da pornografia é responsável por nutrir um sistema de pedofilia. Gente, nós estamos falando de algo que não apenas adoece a pessoa que consome, mas que nutre uma indústria. E a indústria, não sei se você sabe, mas a indústria da pornografia gera mais dinheiro do que Hollywood. A indústria do cinema, a indústria dos filmes. A indústria da pornografia é riquíssima. Ela prende mulheres no tráfico de mulheres. Ela detona, deforma com crianças. Gente, eu não estou falando isso aqui para que você que está assistindo aqui buscando ajuda se sinta o culpado por isso. Não. Você é uma vítima desse sistema. Você também é vítima. Agora Deus está chamando você para te resgatar desse sistema e para sair da posição de vítima e começar a ser mais um guerreiro que luta contra esse sistema. Lutando essa batalha que é de Deus. Então, entendendo, e aí a gente pode fazer uma pausa aqui para encerrar essa primeira aula, fazer um corte aqui, para a gente entender as implicações espirituais e emocionais da pornografia. Mas você entendeu que há um sistema, há um cérebro que está adoecendo e que precisa de ajuda e que precisa de tratamento e que essa é uma consideração que eu vou fazer mais para frente, mas vale a pena já mencionar porque a gente está falando de problema de saúde.
Gente, existem inúmeros problemas de saúde que agem nessas conexões do sistema de recompensa com o córtex pré-frontal que controla os impulsos. Depressão, ansiedade, TDAH, toque, uma série de problemas que podem não ser consequência, mas que podem estar relacionados a uma perda de controle de impulsos. E que, se você tem algum desses problemas de saúde, fica mais difícil de lidar e de lutar contra e de controlar de fato. E não é amenizar o pecado, é aumentar a sua responsabilidade de tratar, de buscar ajuda, de ser responsável e de ser zeloso com aquilo que Deus te deu, de se cuidar, porque isso também é fé, isso também é arrependimento. E nós agora, e é isso que a gente vai falar na segunda aula, nós não somos de nós mesmos. Deus é o dono, nós somos mordomos de algo que é de Deus.